Ouça agora o quinto capítulo do livro Palestras para Cristãos Professos, de Charles Finney. A tradução e edição são feitas pela equipe do canal. Ajude o canal com sua inscrição e like. Deus abençoe. Capítulo 5. Os verdadeiros santos. Quem é do Senhor? Êxodo 32, 26. A pergunta foi dirigida por Moisés ao povo professo de Deus, imediatamente após seu grande desvio de Deus, enquanto Moisés estava no monte, quando eles foram e adoraram um bezerro de ouro que havia sido fundido para eles por Arão. Depois de argumentar com a nação culpada, ele bradou: Quem é do Senhor? Não é minha intenção me demorar na história deste caso especificamente, mas ir direto ao ponto principal que tenho em vista esta noite, que é mostrar que existem três classes de cristãos professos. Primeiro, os verdadeiros amigos de Deus e do homem. Segundo, aqueles que são movidos pela esperança e pelo medo, ou em outras palavras, pelo amor próprio, ou pelo egoísmo. Terceiro, aqueles que são movidos pela opinião pública. Essas três classes podem ser conhecidas prestando-se atenção às manifestações características que mostram qual é o propósito principal em sua religião. Não é preciso provar que as pessoas podem começar na religião por motivos muito diferentes, algumas por amor real à religião e outras por outros motivos. As diferenças podem ser organizadas nessas três classes, e ao prestar atenção ao desenvolvimento de seu real propósito, ao se tornarem religiosas, você aprende seus caracteres. Todos eles professam ser servos de Deus, e, no entanto, ao observar a vida de muitos, torna-se manifesto que, em vez de serem servos de Deus, estão apenas tentando fazer de Deus o servo deles. Seu principal alvo e objetivo é garantir sua própria salvação, ou alguma outra vantagem para si mesmos, por meio do favor de Deus. Eles estão buscando fazer de Deus seu amigo para que possam usá-lo para seus próprios interesses. Primeiro, existe uma classe de cristãos professos que são os verdadeiros amigos de Deus e do homem. Se você prestar atenção àquelas coisas que desenvolvem o verdadeiro propósito e alvo de sua religião, verá que é assim. Eles são verdadeira e sinceramente benevolentes. Eles tornarão manifesto que este é seu caráter, por seu cuidado em evitar o pecado. Eles mostrarão que o odeiam em si mesmos e que o odeiam nos outros. Não o justificarão em si mesmos e não o justificarão nos outros. Não buscarão encobrir ou desculpar seus próprios pecados, nem tentarão encobrir ou desculpar os pecados dos outros. Em resumo, eles buscam a santidade perfeita. Esse curso de conduta torna evidente que eles são os verdadeiros amigos de Deus. Não quero dizer que todo verdadeiro amigo de Deus seja perfeito, assim como não diria que todo filho verdadeiramente afetuoso e obediente é perfeito, ou que nunca falha em seu dever para com seus pais. Mas se ele é um filho afetuoso e obediente, seu objetivo é obedecer sempre e, se ele falha em algum aspecto, de modo algum justifica isso, ou defende isso, ou tenta encobrir, mas assim que reflete sobre o assunto, fica insatisfeito consigo mesmo e condena sua conduta. Assim, essas pessoas que são os verdadeiros amigos de Deus e do homem estão sempre prontas para se queixar de si mesmas e para culpar e condenar a si mesmas pelo que está errado. Mas você nunca os vê culpando a Deus. Você nunca os ouve se desculpando e jogando a culpa sobre seu Criador, falando de sua incapacidade de obedecer a Deus, ou falando como se Deus tivesse exigido impossibilidades de suas criaturas. Eles sempre falam como se sentissem que o que Deus exigiu é certo e razoável, e que eles mesmos são os únicos culpados por sua desobediência. Eles manifestam uma profunda aversão aos pecados de outras pessoas. Eles não encobrem os pecados dos outros, nem os defendem e desculpam, ou os amenizam com talvez isso ou talvez aquilo. Você nunca os ouve justificando o pecado. Assim como ficam indignados com o pecado em si mesmos, ficam da mesma forma quando o veem nos outros. Eles conhecem sua natureza horrível e sempre o abominam. Outra coisa em que este espírito se manifesta é o zelo pela honra e glória de Deus. Eles demonstram o mesmo ardor em promover a honra e o interesse de Deus que o verdadeiro patriota demonstra em promover a honra e o interesse de seu país. Se ele ama muito seu país, seu governo e seus interesses, ele se dedica de coração a promover seu avanço e benefício.
Ele nunca está tão feliz quanto quando está fazendo algo pela honra e avanço de seu país. Assim, um filho que ama verdadeiramente seu pai nunca está tão feliz quanto quando está promovendo a honra e o interesse de seu pai. E ele nunca sente maior pesar indignado do que quando vê seu pai sendo ofendido ou prejudicado. Se ele vê seu pai sendo desobedecido ou ofendido por aqueles que deveriam obedecê-lo, amá-lo e honrá-lo, seu coração explode em pesar indignado. Existem multidões de cristãos professos e até ministros que são muito zelosos em defender seu próprio caráter e sua própria honra. Mas esta classe específica se sente mais engajada e seus corações batem mais forte ao defender ou promover a honra de Deus. Estes são os amigos de Deus e do homem. Eles demonstram que simpatizam com Deus em seus sentimentos para com o homem. Eles têm o mesmo tipo de amizade pelas almas que Deus sente. Não quero dizer que sintam no mesmo grau, mas que têm o mesmo tipo de sentimentos. Existe tal coisa como amar as almas dos homens e odiar sua conduta também. Existe algo como a compaixão natural, que as pessoas sentem por aqueles que estão em aflição. Isso é natural. Você sempre sente isso por uma pessoa em aflição, a menos que tenha alguma razão egoísta para sentir malevolência. Se você visse um assassino ser enforcado, sentiria compaixão por ele. Os ímpios têm essa compaixão natural por aqueles que sofrem. Há outro tipo peculiar de compaixão que o verdadeiro Filho de Deus sente e manifesta para com os pecadores. É um sentimento misto de aversão e compaixão, de indignação contra seus pecados e de piedade por sua pessoa. É possível sentir essa profunda aversão ao pecado misturada com profunda compaixão por almas capazes de tamanha felicidade infindável e, no entanto, destinadas à miséria eterna. Vou me explicar. Existem dois tipos de amor. Um é o amor de benevolência. Este não diz respeito ao caráter da pessoa amada, mas meramente vê o indivíduo como exposto ao sofrimento e à miséria. Este Deus sente por todos os homens. O outro tipo inclui estima ou aprovação de caráter. Deus sente este amor apenas pelos justos. Ele nunca sente esse amor pelos pecadores. Ele os abomina infinitamente. Ele exerce, ao mesmo tempo, uma compaixão e uma aversão infinitamente fortes. Os cristãos têm os mesmos sentimentos, apenas não no mesmo grau, mas os têm ao mesmo tempo. Provavelmente, eles nunca sentem corretamente, a menos que tenham ambos os sentimentos em exercício ao mesmo tempo. O cristão não sente como Deus sente em relação aos indivíduos, nem sente de acordo com o verdadeiro caráter dos indivíduos, a menos que ambos os sentimentos existam em sua mente ao mesmo tempo. Você vê isso por uma característica marcante. O cristão repreenderá da forma mais incisiva e frequente aqueles por quem sente a mais profunda compaixão. Você nunca viu isso? Você nunca viu um pai ansiando com compaixão por um filho e repreendê-lo com lágrimas, e ainda assim com uma agudeza que faria o pequeno ofensor estremecer sob sua repreensão? Jesus Cristo frequentemente manifestou fortemente essas duas emoções. Ele chorou por Jerusalém e, no entanto, ele diz o motivo de uma maneira que mostra sua ardente indignação contra a conduta deles. Ó Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Ah, que visão completa ele tinha da perversidade deles, no momento em que chorava com compaixão pela condenação que pairava sobre eles. É exatamente assim com esta classe de cristãos. Você nunca encontra um deles se dirigindo a um pecador de modo a fazê-lo meramente chorar, porque alguém está chorando por ele. Mas seus apelos ternos são acompanhados por uma forte repreensão ao pecado. Eu quero que vocês se lembrem deste ponto. O verdadeiro amigo de Deus e do homem nunca toma o partido do pecador, porque ele nunca age por mera compaixão. E, ao mesmo tempo, ele nunca é visto denunciando o pecador sem, ao mesmo tempo, manifestar compaixão por sua alma e um forte desejo de salvá-lo da morte. Para esses cristãos, é um objetivo proeminente em toda a sua interação com as pessoas torná-las amigas de Deus. Quer estejam conversando, orando ou cuidando dos deveres da vida, seu objetivo proeminente é recomendar a religião e levar todos a glorificarem a Deus. É muito natural que façam isso, se forem verdadeiros amigos de Deus. Um verdadeiro amigo do governo deseja que todos sejam amigos do governo. Um filho verdadeiro e afetuoso deseja que todos amem e respeitem seu pai. E se apenas um estiver em inimizade,
Seu objetivo e esforço constantes são trazê-lo à reconciliação. O mesmo seria esperado de um verdadeiro amigo de Deus, como uma característica principal de seu caráter, que ele fizesse da reconciliação dos pecadores com Deus um objeto proeminente de sua vida. Agora prestem atenção. Se esta não for a característica principal do seu caráter, se não for o tópico absorvente de pensamento e esforço reconciliar os homens com Deus, vocês não têm a raiz da questão em si mesmos. Qualquer que seja a aparência de religião que vocês tenham, lhes falta a característica principal e fundamental da verdadeira piedade. Falta-lhes a característica principal do caráter e dos objetivos de Jesus Cristo e de seus apóstolos e profetas. Olhem para eles e vejam como essa característica se destaca em relevo forte e eterno, como a característica principal, o desígnio e objeto proeminente de suas vidas. Agora permitam-me perguntar: qual é o objeto principal da sua vida, como transparece em seu caminhar diário? É levar todos os inimigos de Deus a se submeterem a Ele? Se não, abandonem suas pretensões de religião. Seja o que for que vocês tenham, não tem o verdadeiro amor de Deus em vocês. Onde houver pessoas dessa classe, vocês as verão evitar escrupulosamente tudo o que, na estimativa delas, é calculado para frustrar seu grande objetivo. Elas sempre desejam evitar tudo o que é calculado para impedir a salvação das almas, tudo o que é calculado para desviar a atenção ou, de alguma forma, atrapalhar a conversão das almas. A pergunta natural para elas, quando algo duvidoso é proposto, não é: isso é algo que Deus proíbe expressamente? A primeira pergunta que naturalmente surge em suas mentes é: qual será o impacto disso sobre a religião? Terá tendência a impedir a conversão de pecadores, a atrapalhar o progresso dos avivamentos, a fazer retroceder as rodas da salvação? Se sim, elas não precisam que os trovões do Sinai retumbem em seus ouvidos proibindo-as de fazê-lo. Se veem que é contrário ao espírito de santidade e contrário ao objetivo principal que têm em vista, isso é suficiente. Vejam a reforma da temperança como ilustração disso. Aqui permitam-me dizer que foi a influência da intemperança, ao atrapalhar a conversão e salvação de pecadores, que primeiro voltou a atenção dos homens benevolentes que iniciaram a reforma para investigar o assunto. E a mesma classe de pessoas ainda a está levando adiante. Tais homens não ficam objetando a cada passo do caminho, dizendo: beber rum não é proibido em lugar nenhum da Bíblia, e não me sinto obrigado a abrir mão disso. Eles descobrem que isso atrapalha o grande objetivo pelo qual vivem. Isso é suficiente para eles. Eles abrem mão naturalmente. Evitam qualquer coisa que veem que atrapalharia um avivamento. Naturalmente, assim como um comerciante, evitaria qualquer coisa que tivesse tendência a prejudicar seu crédito e frustrar seu objetivo de ganhar dinheiro com seu negócio. Suponha que um comerciante estivesse prestes a fazer algo que você sabe que afetaria prejudicialmente seu crédito, e você fosse até ele em espírito de amizade e o aconselhasse a não fazê-lo. Ele se viraria e diria: mostre-me a passagem na Bíblia onde Deus proibiu isso. Não, ele não pediria que você lhe mostrasse nada mais do que isto, que é inconsistente com seu desígnio principal. Notem isto, todos vocês. Uma pessoa que deseja fortemente a conversão de pecadores não precisa de uma proibição expressa para impedi-la de fazer aquilo que ela vê que é calculado para impedir isso. Não há perigo de que ela faça aquilo que frustrará o próprio objeto de sua vida. Esta classe de cristãos professos está sempre angustiada, a menos que veja a obra de conversão de pecadores avançando. Eles chamam de um estado lamentável das coisas na igreja, se nenhum pecador é convertido. Não importa o que mais seja verdade, não importa quão rica a congregação se torne, nem quão popular seja seu ministro, nem quantos venham ouvi-lo, seus corações ansiosos ficam inquietos, a menos que vejam a obra de conversão realmente acontecendo. Eles veem que todo o resto não é nada sem isso. Sim, que até mesmo os meios da graça estão fazendo mais mal do que bem, a menos que os pecadores sejam convertidos. Crentes professos como esses são um grande incômodo para aqueles que são religiosos por outros motivos e que, portanto, desejam manter tudo quieto e que tudo prossiga regularmente no bom e velho caminho. Muitas vezes são chamados de espíritos inquietos na igreja. E notem, se uma igreja tiver alguns desses espíritos,
o ministro ficará inquieto, a menos que sua pregação seja tal que converta pecadores. Vocês às vezes ouvem esses homens repreendendo a igreja e derramando suas argumentações por viverem tão friamente e mundanamente, e a igreja responde: "Ah, estamos indo muito bem. Você não vê como estamos?" Tolo, é só porque você está sempre inquieto, quando na verdade seus corações estão entristecidos e suas almas em agonia, porque pecadores não estão sendo convertidos e almas estão se precipitando para o inferno. Vocês os verão, ao manifestarem um espírito de oração, orando não por si mesmos, mas pelos pecadores. Se vocês conhecem o teor habitual das orações das pessoas, isso mostrará para onde a maré de seus sentimentos flui. Se um homem é motivado na religião principalmente pelo desejo de salvar a si mesmo, vocês o ouvirão orando principalmente por si mesmo, para que tenha seus pecados perdoados e desfrute muito do Espírito de Deus e coisas do tipo. Mas se ele é verdadeiramente amigo de Deus e do homem, vocês descobrirão que o fardo de suas orações é pela glória de Deus na salvação de pecadores. Ele nunca é tão abundante e poderoso em oração como quando entra em seu tópico favorito: a conversão de pecadores. Vão à reunião de oração onde tais cristãos oram e, em vez de vê-los todos fechados na casca de nós de seus próprios interesses, gastando toda a oração consigo mesmos, e apenas encerrando com um floreio sobre o reino de Cristo, vocês os ouvirão derramando suas almas em oração pela salvação de pecadores. Eu acredito que houve casos de tais cristãos que estavam tão absortos em seus desejos pela salvação de pecadores que, por semanas a fio, nem sequer oraram por sua própria salvação. Ou se oram por si mesmos, é para que sejam revestidos do Espírito de Deus, de modo que possam sair e ser poderosos através de Deus para arrancar almas do fogo. Vocês que estão aqui podem dizer como é com suas orações, se vocês sentem mais e oram mais por si mesmos ou pelos pecadores. Se vocês não sabem nada sobre o espírito de oração pelos pecadores, não são verdadeiros amigos de Deus e do homem. O quê? Nenhum coração para sentir quando pecadores estão indo para o inferno ao seu lado. Nenhuma simpatia pelo Filho de Deus, que deu sua vida para salvar pecadores. Fora com todas essas profissões de religião. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não me digam que homens são verdadeiramente piedosos, quando suas orações são recitadas monotonamente, tanto uma questão de forma, quanto quando o pobre padre papista conta suas contas do rosário. Tal homem engana a si mesmo, se fala em ser o verdadeiro amigo de Deus e do homem. Essas pessoas não precisam perguntar quais são as coisas que são obrigadas a fazer pela conversão de pecadores. Quando algo lhes é apresentado que promete sucesso na conversão de pecadores, elas não esperam receber ordem para fazê-lo, sob dores e penalidades, se não o fizerem. Elas só querem a evidência de que aquilo é calculado para avançar o objeto, no qual seus corações estão fixos, e se engajarão nisso com toda a alma. A questão para elas não é o tempo todo: o que me é expressamente ordenado fazer? Mas, de que maneira posso fazer mais pela salvação das almas e pela conversão do mundo a Deus? Elas não esperam por um comando expresso na Bíblia antes de se engajarem na obra missionária, ou na escola dominical, ou em qualquer outro empreendimento que prometa salvar almas, mas estão prontas para toda boa palavra e obra. Outra característica de tais cristãos é a disposição de negar a si mesmos para fazer o bem aos outros. Deus estabeleceu em todo o universo o princípio de dar. Mesmo no mundo natural, o rio, o oceano, as nuvens, todos dão. É assim em todo o reino da natureza e da graça. Esse princípio difusivo é reconhecido em toda parte. Este é o próprio Espírito de Cristo. Ele não buscou agradar a si mesmo, mas fazer o bem aos outros. Ele encontrou sua maior felicidade em negar a si mesmo para fazer o bem aos outros. Assim é com essa classe de pessoas. Elas estão sempre prontas para negar a si mesmas prazeres e confortos, e até mesmo necessidades, quando ao fazê-lo, podem fazer mais bem aos outros. Elas estão continuamente elaborando novos meios e novas medidas para fazer o bem. Isso é o que seria esperado de seu contínuo desejo de fazer o bem. Em vez de se satisfazerem com o que não dá certo, estão continuamente elaborando novas formas e meios de efetivar seu objeto.
Elas não são como aquelas pessoas que se dão por satisfeitas em fazer o que chamam de seu dever. Quando um indivíduo visa principalmente a sua própria salvação, ele pode pensar que, se cumpre seu dever, está liberado da responsabilidade e assim fica satisfeito. Ele pensa que escapou da ira divina e ganhou o céu para si mesmo, por fazer o que Deus lhe exigiu, e ele não pode fazer nada a respeito, quer os pecadores sejam salvos ou perdidos. Mas com a outra classe, seu objeto não é tanto ganhar o céu e evitar a ira, mas seu objeto principal é salvar almas e honrar a Deus. E se esse objeto não avança, elas sentem dor. Tal homem é aquele cuja alma está o tempo todo elaborando coisas generosas e tentando coisas novas. E se uma falha, tentando outra e outra, e não consegue descansar até encontrar algo que tenha sucesso na salvação de almas. Elas sempre manifestam grande tristeza quando veem a igreja adormecida e sem fazer nada pela salvação de pecadores. Elas conhecem a dificuldade, a impossibilidade de fazer qualquer coisa considerável pela salvação de pecadores enquanto a igreja está adormecida. Entre em uma igreja onde a grande massa não está fazendo nada pela conversão de pecadores e está sendo levada pela correnteza do mundo, e você descobrirá que os verdadeiros amigos de Deus e do homem ficam entristecidos com tal estado de coisas. Aqueles que têm outros objetivos em vista, ao serem religiosos, podem pensar que estão indo muito bem. Eles não ficam entristecidos quando veem o povo professo de Deus indo atrás de ostentação e tolice. Mas se houver alguém dessa classe, você os encontrará entristecidos e angustiados em seus corações, porque a igreja está em tal estado. Elas ficam entristecidas se veem razão, para pensar que seu ministro contemporiza, ou não repreende a igreja de forma incisiva e fiel por seus pecados. As outras classes de crentes professos aceitam ser ninados até dormir, e aceitam que seu ministro pregue sermões suaves, floreados e eloquentes, e sermões bajuladores, sem objetividade e sem poder. Mas estes não ficam satisfeitos, a menos que ele pregue poderosa e incisivamente e corajosamente, e repreenda e suplique e exorte com toda longanimidade e doutrina. Suas almas não são alimentadas ou edificadas ou satisfeitas com qualquer coisa que não tenha efeito e não faça a obra para a qual o ministério foi designado por Jesus Cristo. Esta classe de pessoas sempre apoiará um ministro fiel, que prega a verdade corajosamente e incisivamente. Não importa se a verdade que ele prega os atinge, eles gostam e dizem: fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo. Quando a verdade é derramada com poder, suas almas são alimentadas e crescem fortes na graça. Elas podem orar por tal ministro, elas podem chorar em seu lugar secreto e derramar suas almas em oração por ele, para que ele tenha o Espírito de Deus sempre com ele. Enquanto outros o repreendem e criticam, e falam sobre ele ser exagerado e tudo mais, vocês encontrarão cristãos desse tipo que o apoiarão. Sim, e iriam para a fogueira com ele pelo testemunho de Jesus. E fazem isso pela melhor de todas as razões. Tal pregação se alinha com o grande desígnio pelo qual esses cristãos vivem. Esse tipo de cristão fica especialmente angustiado quando os ministros pregam sermões não adaptados para converter pecadores. Quero dizer, quando o sermão não é especialmente dirigido à igreja para despertá-la. Outros podem aprovar o sermão e elogiá-lo, e dizer que sermão grandioso ele é, ou quão eloquente, ou lúcido, ou magnífico, ou sublime, mas ele não lhes agrada se lhe falta esta característica, uma tendência a converter pecadores. Vocês encontrarão algumas pessoas que são grandes defensoras da doutrina da eleição, e elas não acreditarão que é um sermão do Evangelho, a menos que tenha a doutrina da eleição nele. Mas se a doutrina da eleição estiver nele, elas ficam satisfeitas, quer ele seja adaptado para converter pecadores ou não. Mas quando um homem tem seu coração fixo na conversão de pecadores, se ele ouve um sermão não calculado para fazer isso, ele sente como se faltasse a grande coisa que constitui um sermão do Evangelho. Mas se ouvem um sermão calculado para salvar almas, então são alimentados e suas almas se regozijam. Daí vocês veem a base para a espantosa diferença que frequentemente encontram no julgamento.
que as pessoas fazem da pregação. De fato, não há teste de caráter melhor do que este. É fácil ver quem são aqueles que estão cheios do amor de Deus e das almas, pelo julgamento que fazem da pregação. Os verdadeiros amigos de Deus e do homem, quando ouvem um sermão que não é particularmente designado para sondar e despertar a igreja e levá-la à ação, se não for tal que pressione os pecadores e não tenda a converter pecadores, não é o sermão para eles. Vocês sempre encontrarão essa classe de pessoas falando em termos de insatisfação consigo mesmas, por não fazerem mais pela conversão de pecadores. Por mais que elas realmente façam por esse objetivo, parece que quanto mais fazem, mais anseiam fazer. Elas nunca estão satisfeitas. Em vez de estarem satisfeitas com o grau atual de seu sucesso, não há fim para seu anseio pela conversão de pecadores. Lembro-me de um bom homem que costumava orar até ficar exausto de orar por indivíduos e por lugares e pela conversão do mundo. Certa vez, quando estava completamente exausto de orar, ele exclamou: "Ah, meu coração ansioso e dolorido! Não há como satisfazer meus desejos inefáveis pela conversão de pecadores. Minha alma se quebranta pelo anseio que tem." Aquele homem, embora tivesse sido útil, além de quase qualquer outro homem de sua época, via tanto a fazer e ansiava tanto ver a obra avançar e os pecadores serem salvos, que sua estrutura mortal não conseguia suportar. "Eu descubro", disse ele um dia, "que estou morrendo por falta de força para fazer mais para salvar as almas dos homens. Ah, como eu quero força para que possa salvar almas." 17. Se vocês desejam comover essa classe de pessoas, devem usar motivos extraídos de seu grande e principal objetivo. Se desejam comovê-las, devem expor a situação dos pecadores e mostrar como eles desonram a Deus, e vocês descobrirão que isso comoverá suas almas e as incendiará mais rapidamente do que qualquer apelo às suas esperanças e medos. Lancem sobre elas esse grande objetivo. Mostrem-lhes como podem converter pecadores, e seus corações ansiosos pulsarão e lutarão com Deus em oração, e trabalharão pelas almas, até que as vejam convertidas e Cristo formado nelas, a esperança da glória. Eu poderia mencionar muitas outras características que pertencem a essa classe de cristãos professos, os verdadeiros amigos de Deus e do homem, se o tempo e as forças permitissem. Mas devo parar aqui e adiar a consideração das outras duas classes até a próxima sexta-feira à noite, se tivermos vida e o Senhor permitir. Agora, vocês pertencem a essa classe ou não? Mencionei certos grandes fatos fundamentais que, quando existem, indicam o verdadeiro caráter dos indivíduos, mostrando qual é seu principal desígnio e objeto na vida. Vocês podem dizer se esse é o seu caráter. Quando eu chegar à outra parte do assunto, esforçar-me-ei para descrever aquelas classes de cristãos professos, cujo zelo religioso, orações e esforços têm outro desígnio, e mostrar seu caráter, e como esse desígnio é executado. E agora, amados, eu lhes pergunto diante de Deus: vocês têm essas características de um filho de Deus? Vocês sabem que elas lhes pertencem? Podem dizer-me: ó Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, e que estas são as características do meu caráter.